Um belo dia, acordei no paraíso. Parece que esse paraíso aqui vai continuar chovendo nos próximos 7 dias. E é por isso que vou deixar esse paraíso para outro dia, outra viagem. Vamos para onde o sol nos espera. Nesse trajeto da BR-101 em Santa Catarina, temos paisagens lindas, graças à deslumbrante Mata Atlântica, mas desde 1500, essa área vem sofrendo com o desmatamento. É por isso que atualmente a vegetação corresponde a apenas 7% da mata original. Estou quase chegando em Curitiba e o tempo vem melhorando, o sol saiu, ou seja, parece que eu estou indo para o lado certo. E agora já estou entrando em Curitiba. Já são quase 5 da tarde e tá para fazer um lindo pôr do sol. Mudou completamente o clima, assim, de lá de Florianópolis para cá. Mas olha, foi algumas horas de viagem, viu? E ainda peguei o Jardim Botânico aberto, com esse lindo pôr do sol, maravilhoso. Infelizmente a estufa aqui, onde fica as plantas mais lindas, está fechada para manutenção, infelizmente. Eu acho que eu vou ficar hoje à noite aqui em Curitiba. E amanhã eu sigo viagem. Não sei pra onde, mas eu sigo viagem. Pra onde o sol brilha mais. Cara, e esse jardim botânico é um dos atrativos turísticos aqui de Curitiba mais famosos, né? É como se fosse um cartão postal aqui da cidade. É um lugar também que me traz muitas lembranças, porque eu costumava vir aqui quando era criança. Quando eu estava entrando aqui em Curitiba, eu pensei bem que eu poderia assistir o pôr do sol lá no Jardim Botânico, né? Aí depois eu pensei,
Não, vou perder tempo. Às vezes a gente se esquece que o tempo é a moeda mais valiosa que existe. Mas muitas vezes a gente pensa que a gente não tem esse tempo. A gente tem todo o tempo do mundo. Quando a gente passa tempo com a natureza, que a gente percebe que é um tempo rico, que é um tempo bem gasto. No outro dia em Curitiba, conheci o Parque Passaúna, um lugar maravilhoso onde passei um lindo dia em contato com a natureza. E meia da manhã agora, saindo de Curitiba, estou dirigindo na BR-116, sentido ao estado de São Paulo. Essa estrada para cá também é muito linda, bem arborizada. Eu parei agora nessa represa, se chama Represa Capivari. Cara, que lindo! E logo aqui na frente tem uma ponte também, que eu vou passar já já. Lugar incrível, muito lindo. E já estou no estado de São Paulo, cruzei a divisa agora em São Paulo. Meu, fazendo muito calor aqui. E eu tô passando perto do litoral sul de São Paulo. Eu vou ter que entrar um pouco, né, nesse litoral aí, porque tá fazendo muito calor.
se eu pego uma praia. A primeira praia que eu chegar aí. Vamos ver. Estou passando por uma pequena cidade que se chama Parequera-Açu. Cheguei em Cananéia, é a primeira praia de São Paulo. Então, essa cidade aqui de Cananéia é uma cidade muito histórica. Apesar de ser uma cidade de apenas 12 mil habitantes, ela é considerada uma das cidades mais antigas do Brasil. E dá para notar todo esse lado histórico da cidade simplesmente olhando a arquitetura, né? Andando aqui pelo centro histórico, dá para se ver muito dessa arquitetura antiga. E eu estou andando aqui pela orla do Mar Pequeno. Isso aqui não é o mar aberto ainda, porque eu tenho que pegar um ferry-boat para ir pro outro lado, que é praticamente lá que é a praia mesmo. Porque aqui, como vocês podem ver, é como se fosse uma grande baía. E olha que doido, essa parte que eu tô aqui é considerada uma ilha, né? Só depois que eu pegar o ferry-boat que eu vou para um braço que é meio que no continente. Daí essa geografia é meio louca, só olhando o mapa mesmo para entender. E estou andando aqui nessa pequena cidade de apenas 12 mil habitantes, bem pequena. Já estou paralelo à praia e a praia é linda, cara. Só não dá pra ver direito daqui, mas daqui a pouco eu vou parar. Não vejo a hora de dar um mergulho nessa praia, meu. Olha que interessante, cara. A estrada aqui, eles vão pela praia, simplesmente vai dirigindo pela areia da praia. E vão ser 18 quilômetros por aqui agora, até eu ter que entrar de novo numa estrada. Eu tinha me perdido, na verdade.
Eu tinha continuado na estrada que não dá em nenhum lugar, na verdade, né? E aí, olha só que coincidência. Eu encontrei um cara quando eu tava no ferry boat e ele me falou que era meu seguidor. Ele me reconheceu, cara. E aí depois, 20 minutos depois, eu tava perdido nessa estrada e quem que eu encontro? O mesmo cara. E aí ele me guiou pro lugar certo. Ele falou, não, aqui pra você continuar em direção norte, pela praia, você tem que ir realmente pela praia, cara. Eu não acreditei, cara. Olha só que massa. A gente vai indo pela praia aqui, ó. Primeira vez que eu dirijo a Fioretta na praia. Já dei um banho de mar muito gostoso, a água tá uma delícia. E agora eu vou continuar a viagem aqui pela praia, né? E o cara que vendia sorvete passou por mim, ele falou assim pra mim que a maré tá subindo, então é melhor eu ir rápido, ele falou. São 18 quilômetros aqui, dirigindo na areia da praia. Vamos lá então, vamos apertar o passo. Não imaginava que essa parte do litoral de São Paulo era tão selvagem assim, tão inexplorada. Não tem nada aqui, cara, é praia só e uma floresta, uma restinga assim, sabe? Não tem cidade, não tem nada aqui, cara. Tá ficando cada vez mais estreito a areia do mar. E tem esses riozinhos que tem que passar de vez em quando, eles estão ficando cada vez maiores.
De acordo com o mapa, estou quase chegando em Pedrinhas, que é onde me falaram que eu tenho que sair da praia, que dá pra pegar a estrada mesmo. Deu certo. Que bom que deu certo, né? Que bom que a maré não chegou a tempo aqui. E acabei de pegar esse quarto numa pousada. Tava muito cansado, decidi parar. Por hoje tá bom e amanhã eu sigo viagem. Estou aqui andando nessa linda cidadezinha de Iguapé. Eu acho que é assim que se fala. Me corrija se eu estiver errado. E, meu, é uma cidade muito pacata. Praticamente deserta, meu. E, claro, outra cidadezinha muito histórica aqui, pelo jeito. Porque se vê muito dessa história nas arquiteturas, né? Uma arquitetura, assim, bem colonial portuguesa. Partindo aqui de Iguapé, ou Iguapé, não sei. E, cara, tô indo em direção a São Paulo, né? Capital do estado, maior cidade do Brasil, vamos lá.
Comprei um cacho de banana por R$3, cara. Não é só a maior cidade do Brasil, é também o maior centro financeiro. A gente está exatamente na Paulista, aqui em São Paulo, e meu, olha o tamanho, olha quanto prédio. E São Paulo tem nada mais que 12 milhões de habitantes.